Olá, aqui quem fala é o engenheiro Armando Sanches e hoje a gente vai falar sobre as mudanças no cálculo da punção que vieram agora na NBR 6118/2023. As mudanças foram poucas, tá? As mudanças foram bem poucas. No cálculo do TRD1, a NBR 2014, ela trazia essa formulação que ela se mantém ainda hoje, só que a gente tem que prestar atenção nessa parte que fica aqui entre parênteses, que seria 1 mais raiz de 20 sobre D, e no valor da taxa de aço da armadura longitudinal. O que acontece? Na nova norma, essa primeira parte aqui, ó, que fica entre parênteses, eles chamaram de KE. Então, mas basicamente é a mesma coisa. Seria 1 mais raiz de 20 sobre D. E limitaram o seu valor a 2. Então, antes a gente não tinha uma limitante, né, para essa expressão. A gente tinha 1 mais raiz de 20 sobre D. Agora a gente tem que 1 mais raiz de 20 sobre D tem que ser menor, no máximo aí, tem que ser menor ou igual a 2. Então seria essa a primeira mudança. Já na taxa de aço, também teve uma limitante que seria no máximo aí 0,02. Na NBR 2014 a gente não tinha uma definição sobre a tensão de compressão axial, né, gerada pela compressão, por exemplo, da protensão. A gente não tinha uma formulação completa. Agora na NBR 2023 a gente tem uma definição das fórmulas para considerar a parcela que representa, né, essa compressão gerada por exemplo, a protensão. Então a gente teria aqui que a tensão ela ficaria limitada aí a 3,5 MPa, então a gente só poderia utilizar 10% de no máximo 3,5 MPa, e se essa tensão for menor do que 1 MPa em x e y, a gente não pode considerar o efeito favorável que gera essa tensão de compressão. Agora, voltando à expressão do KE, a gente percebe que o KE na norma 2023 é o mesmo KE da norma 2014, que aqui não tinha o nome de KE, aqui eles colocaram KE. Agora, voltando para a expressão do KE, essa parte aqui, 1 mais raiz de 20 sobre D, a gente percebe que pela norma 2014, se a gente tivesse uma laje com um D de pelo menos 20 aproximadamente, só um valor redondo aqui, a gente teria que o valor de KE, essa expressão aqui, seria igual a 2. Já na NBR 2023, o mesmo valor também seria igual a 2. Se a gente tivesse uma espessura da laje maior, no qual eu tenha um D de 30, aproximadamente 30, esse valor de KE seria menor. Então a gente teria 1,81. Pela NBR 2023, esse valor seria 1,81. Se ao invés de ter uma laje mais espessa, a gente tivesse uma laje mais fina, no qual eu tivesse um D de aproximadamente 15, pela norma 2014, essa expressão de KE seria 2,15. Pela norma 2023, esse valor já não seria 2,15, ele seria de 2. Então a gente pode dizer que ficou um pouco mais conservador, tá? Essa fórmula fica um pouco mais conservadora no caso de lajes mais finas, né? Porque se a gente tivesse uma laje com uma espessura maior, tipo uma laje de 30, uma laje de 40, esse valor ele fica menor. Então aqui a gente não tem uma limitante, a gente tem uma limitante no caso de lajes mais finas. No caso de lajes mais finas, esse valor ele fica limitado a 2. O mesmo acontece com o valor da taxa de aço. Se a gente tivesse uma taxa de aço acima de 0,02, na NBR 2014 o valor do TRD1 seria maior. Já na NBR 2023, o valor da taxa de aço ele fica limitado a 0,02. Então o valor de TRD1 ele fica limitado também. Agora, o que isso representa na prática, no cálculo da punção? Então eu quero trazer para vocês dois exemplos para a gente entender como é que essas mudanças na norma, eles refletem na hora do cálculo da punção. Do lado esquerdo a gente teria uma planilha com a NBR 6118/2014 e do lado direito a gente teria a mesma planilha, só que com aquelas mudanças da NBR 6118/2023. Nesse exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma espessura da laje de 15, tá? Um comprimento de 2, FCK 25, FY de 500, momento de 0,9, 1,32, 1,5, 2,5. A gente teria aqui um pilar retangular de 20 por 45. A gente teria também aqui barra de 12,5 cada 10. Um armador de punção, de colapso progressivo. A gente teria aqui uma disposição em cruz, ok. E a gente teria que diminuir o espaçamento do armador de punção aqui cada 8. Então, nesse caso, percebe-se que com uma disposição em cruz, a gente precisaria de 3 linhas de 2 e 4 barras de 6,3. A gente está trabalhando com
armadura de punção do tipo estribo. Do lado direito, a gente vai colocar os mesmos dados. A gente teria aqui então uma espessura da laje de 15, comprimento de 2, 25, 105, 80, 0,9, 132, 1.5, 2.5, retangular, pilar de 20 por 45, barra de 12.5 cada 10, barra de 12.5 cada 10. A gente teria aqui estribos, disposição em cruz, a gente teria aqui 3, 8 e 5. Então, pela NBR 2014, esse pilar aqui, ele tá passando. Tipo, a armadura de punção tá passando 98%. Pela nova norma, essa disposição falha. Então, mas e por que falha? Bom, pela norma antiga, na 2014, qual é o valor do TRD1? O valor do TRD1 seria igual a 0.0087. Pela nova norma, já não seria 0.0087, seria 0.0075. O valor ficou menor. E por que ficou menor? Porque o KE está limitado a 2. Já na norma antiga, o valor de KE seria 2.3. Então a gente percebe como a nova norma fica um pouco mais conservadora com essa limitante de 2. Agora a gente vai ver um outro exemplo, dessa vez com um pilar de borda. Vamos imaginar que neste exemplo a gente tem uma espessura da laje de 25, comprimento de 2.5, o FCK 25, o FD2 105, 60, 0.9, 132, 2.8, a gente teria 1.5, 2.5. Vamos supor que a gente tem um pilar aí de 20 por 39, a armadura de flexão seria barra de 20 cada 6, barra de 20 cada 6, barra de 12.5, sim, uma disposição da armadura em cruz, barra de 6,3, perímetros, a gente vai ter 4 perímetros, 10 e 5, 10 e 5, aqui o pilar de 20 por 39, cara. Então, neste caso, a gente tem um reforço da armadura de punção de 4 linhas de 2 e 4 barras de 6,3, em forma de cruz a cada 10. Lembrando que sobre a disposição da armadura em cruz e radial, eu fiz um vídeo anterior, chama-se Resolvendo Problemas de Punção, no qual eu já fiz vários exemplos sobre a disposição das armaduras de punção. Agora do lado direito, a gente tem a norma atualizada. A gente vai ter 25, 2.5, 25 MPa, a gente teria aqui 105, 60, 0,9, 132, 1.5, 2.5, 20 por 39. Teria aqui barra de 20 cada 6 e barra de 20 cada 6. 12.5, armadura, disposição em cruz, a gente teria aqui barra de 6,3, 4, 10 e 5. Perceba que nesse caso, a disposição em cruz não passa. A gente teria que trabalhar com pelo menos uma disposição radial. Por quê? Bom, a disposição radial aumentando os perímetros, por exemplo 5. Mas voltando aqui, comparando com a norma 2014, com a disposição em cruz, falha em 106%, enquanto na norma antiga passa com 98%. E por que isso? Bom, qual é o valor do KE? Vamos ver primeiro qual que é o valor do KE, que ele foi limitado a 2. O valor do KE na norma antiga, ele é 1.98. A gente percebe que é o mesmo valor de 1.98. Então, o valor do KE, ele ainda não entrou, a limitante de 2, ele ainda não entrou como limitante daquele valor de 2. Se a gente percebe aqui, ó, qual é o valor do TRD1? O valor do TRD1 é 0.010, então 0.010. Já com a nova norma seria 0.009, então o valor do TRD1 seria menor. Por quê? Porque a taxa de aço, que era 0.026, ela foi limitada a 0.02. Consequentemente, o valor do TRD1 então ele fica menor e o nosso pilar, a nossa laje para esforço de punção com essa disposição falha. A gente terá que adotar outra solução, como por exemplo isso aqui, como já demonstrei. A gente poderia adotar uma disposição radial e aumentar os perímetros, mas isso aqui é só um exemplo para demonstrar, para comparar os resultados entre uma norma e outra. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida, comentário ou crítica, por favor, deixe nos comentários que eu estarei respondendo, certo? Obrigado, até mais.